Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio. Eu sou coordenadora pedagógica também e terapeuta comportamental. E eu ensino professoras a arte de serem fortes emocionalmente e resolverem situações desafiadoras que só as professoras enfrentam. Por que isso? Porque o nosso tema de hoje é exatamente esse, eu não aguento mais. E eu tô fazendo essa série aqui de presente para você. Sabe por quê, professora? Porque essa série chama, olha aí, ó, um presente para você, professora. Porque no dia 13 nós vamos participar e eu te convido a participar comigo do workshop Professora 25 segundos, é tudo o que você precisa. Às 19h30, você vai estar comigo, podendo tirar suas dúvidas e assim entender como se fortalecer emocionalmente. Porque quantas e quantas vezes você já disse, professora, eu não aguento mais. Quantas vezes dentro da sua sala de aula você olhou para um aluno e falou assim, eu não aguento mais? Ou quantas vezes você fez você viveu essa situação dentro da sua casa, quando tinha ali um monte de tarefas em cima da sua mesa e você estava corrigindo e alguma coisa acontecendo, isso te chamando e tal, e você falou, eu não aguento mais. Quantas vezes você já, se não falou e se não fez essa expressão aqui, pelo menos você pensou nisso. Quantas vezes você foi para uma reunião de pais e ao sair daquela reunião de pais você falou, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quantas e quantas vezes isso aconteceu? Você ama o que você faz. E eu sei que você ama aquilo que você faz, porque eu também amo aquilo que eu faço. Amo entrar dentro da minha sala de aula e dar aula de histórias da arte para os alunos do ensino médio. Amo fazer isso. Amo dar as aulas também de geometria descritiva. Amo fazer isso. Amo. Parece que o momento que nós estamos em sala de aula é uma terapia para nós. Parece que nós deixamos o mundo do lado de fora e nós estamos ali só envolvidos com os nossos alunos. Se fosse só isso, perfeito, maravilhoso. Mas nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que nós enfrentamos, sim, muitas coisas no nosso dia a dia que nos deixa cansada. Nós sabemos disso, é uma realidade. São coisas que acontecem por muitas vezes, essa geração de alunos que estão chegando para nós, que a gente pode falar que é uma geração Nutella, uma geração mimimi, que não pode tocar, não pode fazer nada que, eu vou falar para o meu pai, professor, ele fez isso, e aí a gente olha para aquele e fala, gente, para com isso, vamos lá, vamos crescer. E os índices mostram que cada tempo que passa, mais nós temos alunos imaturos, mais a nossa adolescência ela está sendo prorrogada. Sim, antigamente, tem estudos que mostram isso, professora. Antigamente, nós tínhamos, vou fazer um desenho aqui bem razoávelzinho, tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos imaginar o desenvolvimento da criança, tá? Por favor, me ajude aqui ao entender os meus bonequinhos. Mas vamos imaginar aqui o desenvolvimento da criança. Antigamente, essa fase aqui dos seus 0 a 7 anos, e depois eu tenho aqui dos 7 aos 12 anos, e depois nós temos aqui, vamos pôr um maior aqui, né? Esse aqui é o nosso grande adolescente. E depois aqui nós temos essa fase aqui dos 12 aos 18 anos, e depois nós seguimos a vida, vou chamar isso aqui de vida adulta, tá? Vida adulta, tá? Era mais ou menos medido nessa sequência aqui, de 0 a 7, desenvolvimento da criança, ok? Então, isso aqui tinha um certo amadurecimento, ok? Aí, depois dos 7 aos 12, na pré-adolescência, né? Nós tínhamos, então, um determinado amadurecimento, então, ok? Depois dos 12 aos 18 anos, na fase ali da adolescência, nós tínhamos um certo amadurecimento, ok? E depois a vida adulta, dos 18 anos para frente,
nós tínhamos um certo amadurecimento e aí nós vamos desenvolvendo isso até hoje. Estudos já demonstram que esses amadurecimentos, eles mudaram. Sim, a adolescência agora já está sendo considerada, o período de adolescência está sendo considerada, olha que maluco isso, quando eu vi esse estudo eu falei, meu Deus, onde nós vamos parar com isso, né? O período da adolescência está sendo já considerado dos 12 aos 24 anos. Eu tenho adolescente de 24 anos, sinceramente, eu quando tinha 18, eu já não tinha mais as atitudes de adolescentes, mas estudos demonstram que jovens hoje com 24 anos ainda têm atitudes de adolescentes, quando nós, há 30 anos atrás, vivíamos. Então, e a gente olha para tudo isso e fala, como é que a gente vai se adaptar? Por isso que cada ano que passa, professora, parece que quando as crianças vão chegando para nós, elas estão menos amadurecidas. Então, eu tenho aqui alunos de 12 anos que têm atitudes de crianças de 8 na nossa época. E aí você fala, mas o que está mudando? O que está invertendo? O que as coisas estão acontecendo? E aí nós paramos e começamos a observar que tudo isso aqui nos cansa. Por quê? Porque eu não aguento mais. Eu estou lidando com adolescentes de 15 anos, mas que têm uma mentalidade e atitudes infantis de fazer birra, de fazer picuinha, de não resolver os seus problemas. Eu tenho hoje adolescentes, e a gente sabe disso, né? De 24, 25, 28, 30 anos, que moram com os pais, que não saíram de casa ainda. E o mais interessante de tudo isso é que isso parece, vou só falar baixinho aqui, parece que o novo modelo familiar está se adaptando a isso e não querem liberar seus filhos para o mundo adulto. Então, meu filho tem 24 anos, ainda ele mora comigo. Mas está tudo bem, eu não quero que ele saia de casa. Meu filho tem 28 anos, aí ele mora comigo. Tá tudo bem, eu não quero que ele vá morar fora de casa. E isso vai só levando a nossa adolescência cada vez mais em idade avançada, porém numa mentalidade que ainda nós estamos observando tudo o que anda acontecendo. Então essa questão aqui, quando nós olhamos, e nós como professoras, nós olhamos para isso e falamos, gente, eu não aguento mais, porque antes essas crianças aqui, nós falávamos algumas coisas e os pais nos apoiavam. Isso mesmo, professora, pode ficar brava. Hoje, se nós falamos algumas coisas aqui, os pais nos criticam. Aqui, se nós falamos algumas coisas, os pais também nos criticam. Não nos apoiam mais. E aqui, além de ter crítica muitas vezes dos pais e não o apoio da família, nós temos crítica dos próprios alunos. Quantos alunos que chegam para nós e falam assim, eu estou pagando. Se você é uma professora de escola particular, muitas vezes talvez você já tenha ouvido isso. Meu pai paga. E isso nos assusta, porque eles querem os seus direitos, mas eles esquecem dos seus deveres também. Eles querem direitos, mas eles esquecem dos deveres. E isso, sabe o que acontece? Isso nos cansa, isso dá vontade de fazer muitas vezes o que eu vou fazer agora. Eu não aguento mais. Só que aí a gente volta porque nós precisamos, porque nós amamos aquilo que nós fazemos. Nós sabemos que nós podemos fazer diferença. Sim, nós podemos fazer diferença na vida dos nossos alunos. E nós fazemos diferença na vida deles. Nós fazemos.
Você sabe o que você faz, professor? E uma vez, lá em 2018, eu busquei no Face dela, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, essa professora Julie Marburger, tá? Ela teve uma discussão com uma mãe, por causa de uma atitude do filho dessa mãe, né, seu aluno inclusive, e ela perdeu a paciência. Essa professora perdeu a paciência. E depois ela foi para casa, ela fez um desabafo longo no Facebook dela, e esse desabafo teve 415 mil compartilhamentos. O desabafo dela teve, eu não estou falando de 415 mil compartilhamentos. Gente, isso é compartilhamento. Isso é alguma coisa assim extraordinária. Por quê? Porque logo depois ela virou reportagem na Veja São Paulo. E ela dizia o seguinte no desabafo dela. Tinha uma parte longa, mas a essência e umas partes era essa aqui, ó. Eu trouxe aqui. Fui embora mais cedo do trabalho. Fui embora mais cedo do trabalho hoje, depois de um incidente com um pai. E acabou o meu dia. Os pais se tornaram muito desrespeitosos e as crianças são ainda piores. Os donos da escola parecem sempre ficar do lado dos pais para deixá-los felizes, o que não me permite que eu faça o que eu fui contratada para fazer: ensinar. E quando eu li isso, né? Isso foi em 2018, gente, já faz um tempo, né? E quando eu li isso, eu falei assim, gente, isso acontece não é só na minha escola, não é só no meu estado, não é só na minha cidade, não é só no meu país. Isso acontece em outros países, em outras escolas, porque nós estamos falando de um processo que nós somos inseridas. Nós somos parte de um processo básico na sociedade. Educação é base na sociedade, saúde é base na sociedade e nós fazemos parte da base. E se nós fazemos parte da base da sociedade, como professoras, como educadoras, nós vamos sofrer, sim, tudo aquilo que espirra em nós. Então, muitas vezes, o você falar, eu não aguento mais, tá tudo bem. Tá tudo bem falar isso, tá? Tá tudo bem. Só que isso, o falar é uma coisa, mas os efeitos emocionais que isso tem causado em nós, aí não está tudo bem. Aí não está tudo bem, porque nós temos nos ferido diante dessa situação que nós estamos vivendo. E sabe o que nós temos feito? Nós temos construído fortalezas emocionais. E eu trouxe essa analogia agora para vocês, tá? Fortaleza emocional. Existe uma diferença muito interessante e nós nos enganamos naquilo que nós muitas vezes acreditamos ser o correto. Olha só, eu trouxe para vocês aqui, para que a gente possa pensar uma fortaleza. Isso aqui é uma fortaleza. Ela é bonita, ela é linda, ela é majestosa, ela servia para proteger as pessoas, para proteger uma situação de guerra, e muitas vezes nós temos essa sensação que estamos em guerra, nós temos essa sensação que estamos em guerra com as coisas que acontecem, porque a gente quer fazer, a gente ama aquilo que faz, mas parece que nós estamos sozinhas, e aí nós vamos criando uma fortaleza emocional. E fortalezas são construções militares que têm o objetivo de proteger uma cidade, um território, sendo então um forte, né? E eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês, que é essa fortaleza aqui. Essa é a maior fortaleza que nós conhecemos. É a fortaleza de Massada, fica em Israel. Essa fortaleza significa, tanto que Massada significa lugar seguro. O nome já significa uma fortaleza.
e ela fica nesse planalto aqui, né, escarpado, cheio aí de montanhas não, cheio de irregularidades, fica situado no litoral sudoeste do Mar Morto, lá, então no Mediterrâneo, e ele é formado por esses penhascos íngremes. Olha os penhascos que vocês estão vendo aí. Essa é a maior fortaleza considerada. Quando eu fui trazer isso aqui para vocês, eu busquei qual a maior fortaleza existente na história. E essa é a maior fortaleza. E por que eu trago isso para vocês? Porque ela está acima, a 400 metros acima da planície. Então, para você atacar essa fortaleza, você tinha que subir 400 metros para você começar a tentar guerrear com alguma coisa, tá? E essa ocupação aí em Massada, eu trouxe um pouquinho aqui da história, lá no ano de 34 a.C., o rei Herodes, ele aproveitou essas características desse local aí para construir o seu palácio, para construir a sua fortaleza, para construir um lugar seguro para ele. E aí ele reforçou ainda mais esse lugar e esse ambiente. Tanto que está escrito no livro A Guerra dos Judeus, no livro 7, no capítulo 8, está escrito assim, ó: nesse topo da colina, Jonatas, o grande sacerdote, construiu uma fortaleza que denominou Massada. Depois disso, a reconstrução do local foi realizada em grande parte pelo rei Herodes. Então, nós estamos falando de uma fortaleza lá um pouquinho antes do ano zero. Então, essa fortaleza aqui, esse lugar aqui, já tem mais de 2020, né? Mais de 2000 anos aqui. Nós estamos em 2022, então é esse o tempo aproximadamente que ela tem. Só que tem uma coisa aqui muito importante, ela também entra em ruínas. Fortaleza também entra em ruínas. As fortalezas, elas não são fortes o suficiente. Elas entram em ruínas. Então, eu trouxe uma imagem aqui das ruínas também de Massada, e aqui mais uma, pode mostrar em tela grande também, né? Eu tenho mais aqui essa parte também das ruínas. E olha que as paredes estão trincadas com, né, o passar do tempo, existe toda aí uma questão histórica magnífica de pensarmos, mas essas ruínas também, essas fortalezas também entram em ruínas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque ser uma fortaleza pode nos deixar em ruína emocional. Presta atenção no que eu estou falando, professora. Ser uma fortaleza pode nos deixar em ruínas emocionais. Porque ser uma fortaleza emocional não é ser forte emocionalmente. Ser uma fortaleza emocional não significa que você é forte emocionalmente. E eu vou fazer essa distinção agora com você, professora. Uma fortaleza é uma pessoa que tem uma postura de defesa. É isso. As fortalezas mostram exatamente isso, uma postura de defesa, porque elas eram construídas para defender, elas eram construídas para proteger, elas eram construídas nessa característica de defesa. Tá? E uma pessoa que muitas vezes acha que é uma fortaleza, ou uma pessoa que se coloca nessa postura de defesa, ela prende o choro, ela não chora, não, tudo bem, vai passar, isso não vai me abater, isso não vai me abalar. Você que pensa que não vai te abalar. Então, muitas vezes a fortaleza, a pessoa que se coloca nessa postura de fortaleza, ela não chora, ela esconde os seus sentimentos, ela esconde os seus pensamentos. E por fora, ela parece, nossa, tá tudo bem, tô me concentrando, tô aqui tranquila, mas por dentro tá numa angústia, tá numa ansiedade, tá num estresse, tá suando frio,
mas ela vive com medo de ser julgada, de ser maltratada e de ser criticada. Por isso que vai formando essa postura de uma pessoa forte, uma pessoa que é uma fortaleza, só que a fortaleza também entra em ruínas. Por fora, você demonstra uma coisa, mas por dentro não é nada daquilo que você está demonstrando. Então, você muitas vezes precisa, para manter essa fortaleza, até controlar o seu ambiente. Você precisa controlar aquilo que você está fazendo, controlar isso, controlar aquilo, porque eu sei lá o que vão falar de mim, mas eu preciso controlar. E controlar, gente, não dá. Controlar tem uma hora que você vai explodir. E essa explosão é eu não aguento mais. E aí você explode. E uma fortaleza, quando ela tenta, fazer esse movimento de controle, ela vai ter uma calma controlada, ela vai ter uma cara de paisagem, ela vai ter uma certa tensão muscular e ela vai ter muitas vezes um ar de indiferença. Deixa para lá. Agora, por dentro, tem um sentimento de irritação, tem um sentimento de medo, tem um sentimento de ansiedade, tem um sentimento de insegurança, um sentimento de vitimização, um sentimento de injustiça. Tudo isso vem junto com essa postura de fortaleza. Então, por que fortaleza é uma coisa, que eu venho com essa questão da defesa, e ser forte emocionalmente é outra coisa. Ser forte emocionalmente é uma virtude. Ser forte emocionalmente é uma virtude que permite para você, professora, enfrentar, suportar, superar os obstáculos. Ser forte emocionalmente é ser perseverante, é superar o medo que você sente em determinadas situações, em determinados desafios. Ser forte emocionalmente está ligado com a resiliência, sim, com a capacidade de se adaptar, com a capacidade de se adaptar a situações difíceis. E situações que nos estressam. Ser forte emocionalmente é olhar para tudo isso aqui e não se defender disso. É olhar para tudo isso aqui e encarar de forma que eu preciso me adaptar. Porque esse é o meu presente. Eu vivo hoje nesse mundo, eu vivo hoje nesse tempo. Se eu vivo hoje nesse tempo e eu sei que os meus alunos eles estão mais imaturos, então como eu vou me adaptar a isso? Como eu vou olhar para isso e ser resiliente a essas coisas? Isso é ser forte, porque quando essas coisas acontecem, eu preciso olhar para o meu emocional e aprender a diminuir as pressões e o estresse. Mas, professora, não ache que só pegando conteúdos gratuitos aqui, ali, acolá, você vai conseguir manter uma estrutura de força emocional adequada para você. Para você manter uma estrutura forte emocionalmente, você precisa de um método, você precisa de um acompanhamento, você precisa de uma direção, assim como você faz para os seus alunos. Você não chega em sala de aula e despeja todas as atividades e fala assim, olha, pode pegar qual que vocês quiserem aí e vão aprendendo o alfabeto. Você não faz isso. Você ensina método, você ensina conteúdo, você acompanha. E é assim que tem que ser com o nosso emocional também. Você precisa de um método para isso. Você não adianta ficar pegando aqui, ali, aqui, lá, aqui, pega mais um aqui, junta esse com esse, que a hora que você vai ver, formou um emaranhado que você nem sabe mais o que fazer. E aí, ao invés de ser forte emocionalmente, você cria para você uma fortaleza na qual ela entra em ruínas depois. Ela entra em ruínas. E uma fortaleza, quando entra em ruínas, ela faz um bom estrago.
Quais os benefícios de ser forte emocionalmente? Você já parou para pensar, professora? Nós precisamos, sim, mantermos relacionamentos saudáveis. E uma coisa eu digo, quando a gente fala em relacionamento, vem comigo, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente pensa logo no relacionamento com o outro. A gente logo pensa no relacionamento com o nosso aluno. A gente logo pensa no relacionamento com o pai. A gente logo pensa no relacionamento com a direção, com a coordenação, né? Com quem quer que seja. A gente pensa sempre no relacionamento com o outro. Mas você já parou para pensar que o primeiro e o maior e o melhor relacionamento que você tem que ter é com você mesma? Se você tem que aprender a se relacionar com alguém, o primeiro relacionamento saudável que você deve ter e ser forte nesse relacionamento é o relacionamento que você desenvolve com você mesma. Depois que eu me relaciono comigo, aí eu estou apta a me relacionar também com as demais pessoas. Porque se nós não mudarmos aquilo que está dentro de nós, não adianta nós queremos mudar o que está fora de nós. Essas mudanças, elas não acontecem. Pode até acontecer por um curto período de tempo, mas elas não têm estrutura, elas não têm força, elas não são solidificadas. E aí elas só entram nesse período de fortaleza, aonde eu me defendo, mas não na força emocional que eu realmente necessito. Tendo então bem-estar, tendo a qualidade de vida, desenvolvendo autoconfiança, autoestima, satisfação nas coisas que eu faço e, acima de tudo, aprendendo a me amar, aprendendo a me perdoar, aprendendo a olhar para mim, olhar os meus limites, toda a fortaleza, mesmo essas em ruínas, tinham seus limites, porque senão elas entravam em ruínas. Então nós precisamos olhar para nós também, porque nós, professoras, nós temos uma questão muito interessante. Nós temos vou chamar isso de característica. Nós temos a tendência, nossa característica é a tendência de olhar muito para o outro e esquecer de olhar para nós também. Nós olhamos muito para os nossos alunos, nós queremos ensinar os nossos alunos, isso é digno, isso é louvável, mas lembre-se de olhar para você mesmo, porque somente uma pessoa forte emocionalmente consegue promover pessoas fortes emocionalmente também. Quantas vezes você ainda pensa em, não, mas tá bom assim, tá bom como fortaleza, deixa eu ficar na minha defesa aqui, mesmo que doa os nervos, vou ficar na minha defesa, ao invés de passar pela dor da mudança. Toda mudança dói, né? Mas toda mudança, quando ela é benéfica, ela traz efeitos maravilhosos. E quando nós começamos a dar desculpas, observa se você, professora, tem dado algumas desculpas para não querer entrar nessa transição de sair dessa fortaleza de defesa para entrar nessa questão de força emocional, de ser forte emocional. Eu não quero ser uma fortaleza emocional, eu quero ser forte emocionalmente. Porque a pessoa forte emocionalmente, ela tem virtudes. A fortaleza, ela tem defesa. Fortaleza, defesa. Forte emocionalmente é virtude. Então, quando nós queremos manter ainda na nossa fortaleza, nós damos algumas desculpas como essas que eu vou trazer para você. Nossa, mas eu já tentei antes e eu não consegui. Eu não tenho mais idade para isso. Eu tô tão cansada. Nossa, eu não aguento mais. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não tenho dinheiro para isso.
Ah, eu não tenho nem mais vontade. Ou você ainda vai, nossa, o mundo é assim mesmo, não adianta eu querer mudar. O mundo é assim, não adianta eu querer mudar. Ah, não, realmente não tem nada que eu possa fazer. Ah, não tem nada que eu possa fazer. Isso são características da fortaleza, da defesa. Ai, bons tempos foram aqueles que o professor era respeitado em sala de aula. Ai, bons tempos. E aí fica vivendo do saudosismo e esquece de olhar o presente, né? Ai, não, isso aqui é muito difícil. Eu não vou dar conta. Não, isso é muito difícil. Ah, eu quero pensar melhor antes de eu decidir se eu vou ou não vou fazer isso. Ai, não, vamos para deixar para um outro momento, um momento mais oportuno, porque agora não dá. Tudo isso são desculpas, são motivos que a nossa mente inventa para nos apoiar na nossa fortaleza, na nossa defesa. Por quê? Porque, de certa forma, a fortaleza, ela é segura. Está me dando uma certa segurança, mas não está me dando força emocional, mas ela me dá uma segurança. Então, tudo isso que eu coloquei agora são desculpas que a sua mente vai inventando para te manter preso aqui. Só que lembra que também entra em ruínas. Entra em ruínas. E nós fazemos isso, tá? E muitas vezes nós acreditamos nisso de uma forma tão forte que nós não estamos dando conta que nós estamos mentindo para nós mesmas. Nós amamos aquilo que nós fazemos, mas nós não aguentamos mais aquilo que fazemos. Mas então o que eu tenho que fazer? Vou viver assim pro resto da vida? Não! Não precisa. Não precisa. Só que não ache que pegando uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa aqui, uma coisa ali, fazendo um emaranhado, você sozinha vai dar conta. Não é assim que acontece na sua sala de aula. O aluno não dá conta sozinho de se alfabetizar sozinho. O aluno não dá conta sozinho de aprender matemática sozinho. Ele não dá conta de aprender português, história, geografia, história da arte. Ele não dá conta de aprender sozinho. Por que a gente acha que a gente tem que dar conta de aprender sozinha? Nós temos que ter método. Nós temos que ter uma prática para isso e um acompanhamento. Nós precisamos disso. Então, quando nós vamos querendo, né, ficar aqui, fugindo dessa ideia da mudança, a gente começa a dar justificativa para tudo. Ah, eu dou justificativa para isso, eu dou justificativa para aquilo, e eu vou me justificando, eu vou me justificando, eu vou me resguardando. Mas o que nós estamos fazendo, no fundo? Nós estamos fugindo dos nossos desafios. Nós estamos fugindo dos desafios que estão aí para a gente viver. Isso aqui é um desafio para a gente viver. Ué, o que eu vou fazer? Não tem como não aceitar isso. Aceita e se fortalece emocionalmente para isso. Aceita, tá? E muitas professoras têm deixado, muitas vezes, essa oportunidade de se fortalecer emocionalmente por medo da mudança. Tá? Por isso que eu estou aqui, para ensinar a arte em sermos fortes emocionalmente, para resolver situações desafiadoras que somente as professoras enfrentam. Pai de aluno só enfrenta quem é professora, tá? Porque se é aluno, eu sou professora e o pai é do aluno, né? Então eu só enfrento essa situação dentro da minha profissão. Muitas vezes você pensa assim que você pode resolver isso sozinha, que você pode ler um livro de autoajuda, que livros de autoajuda são ótimos, mas você acha que só isso vai bastar. E aí eu falo para você que não vai. Não vai. Porque você precisa sim entender que um método te impulsiona a avançar muito mais e a sair das suas desculpas. Sim. Muitas coisas são boas, mas você precisa de um direcionamento eficaz e um direcionamento verdadeiro. E a diferença das pessoas que têm uma vida aceitável para aquelas que têm uma vida excelente é que elas deixaram de ter medo, elas deixaram de... Não. Elas simplesmente, elas tiveram ausência das desculpas. Quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, caramba, olha como essa pessoa faz,
Ah, ela não tem medo, por isso que ela faz isso. Ah, essa pessoa não tem... Não, ela tem medo. Eu tenho medo. Todo mundo tem medo. A única coisa que muda é que umas pessoas ficam dando desculpas. Ah, não, eu não vou. Ah, mas e se? Ai, não tenho tempo. Ai, não, isso acho que não é para mim. Isso são desculpas. Então, qual é a diferença? É a ausência do medo? De forma nenhuma. É a ausência de desculpas. Quando eu olho para isso aqui e eu falo assim, o que eu faço com isso agora? Se eu tenho adolescentes de 15 anos que têm atitudes com 12, eu dou aula para adolescentes de 15 que têm atitude de crianças de 12, 10 anos, emocionalmente, o que eu faço com isso? Eu vou ficar dando desculpas e ficar falando, ai não, mas assim, mas no meu tempo era assim, mas isso... Não. Eu tenho medo disso aqui? Sim, lógico, porque eu tenho que me adaptar a isso. Mas eu não fico dando desculpas, eu vou olhar para isso e falar, então, vamos lá, o que nós temos que fazer? Como é que eu posso ajudar? Primeiro, como que eu posso me ajudar para assim poder ajudar a eles também? Então, essas coisas são muito importantes. E aí, vem uma desculpa que... essa desculpa às vezes dá vontade de fazer assim, ó. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pau torto, nasce torto, vive torto. Sei lá que frase que é essa aí que foi inventada, né? Mas, há um tempo atrás, se acreditava que o nosso cérebro, ele era imutável. Uma vez aprendeu, está aprendido. E com o passar do tempo, porque o tempo passa e a gente vai aprendendo um monte de coisas boas também, né? Foi aprendendo que o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele tem a neuroplasticidade. O que é isso, a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é comprovado que o nosso cérebro tem a possibilidade de mudar independente da idade que você tenha. Basta você querer, basta você ter um método, basta você saber o que você tem que fazer. Então, você pode sim, comprovado cientificamente, que o nosso cérebro faz novas sinapses, independente da idade que temos. Então, se você tem 30 anos, se você tem 40 anos, se você tem 60 anos, se você tem 80 anos, não importa a idade que você tem, você pode aprender coisas novas. O seu cérebro, ele está capacitado e habilitado em fazer novas sinapses. E a neuroplasticidade, ela vem desmentir essas crenças antigas que afirmavam que nós não poderíamos aprender coisas novas depois de uma determinada idade. Não. Nós podemos aprender sim, porque o nosso cérebro, ele tem essa condição neuroplástica, da neuroplasticidade, em criar novas conexões, em desenvolver novos caminhos, em desenvolver novos aprendizados de formas diferentes, de formas inusitadas, para nos trazer um benefício de vida. Tá? Então, eu posso mudar os meus hábitos? Pode. Eu posso viver uma vida diferente? Pode. Nós podemos, você pode, se você decidir. Só que esse processo fica mais efetivo, esse processo fica mais duradouro se você tiver um método para seguir. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pega um conteúdo lá, a gente pega um outro conteúdo gratuito aqui, a gente pega um livro lá de autoajuda aqui e a gente fica, agora eu vou mudar, vai, agora eu vou. Aí você vai dar um passo para frente, aí você está fazendo as suas novas sinapses lá, você está aprendendo alguma coisa nova, só que aí por medo, por crítica, por insegurança, por se sentir seguro na sua fortaleza, você fala, ai não, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Deixa eu dar o passo atrás. E aí aquele seu processo de mudança que você queria estabelecer, que poderia durar e favorecer a sua vida, dura uma semana e aí você fica frustrado e fala, eu já tentei mudar, eu não consigo. Eu já tentei mudar, eu não consigo. Eu já tentei fazer diferente, eu não consigo. Eu já tentei parar de ter raiva, mas eu não consigo. Eu já tentei parar de ser ansiosa, mas eu não consigo. Mas eu já tentei. E eu acredito que você tentou. E eu acredito que tem muitas pessoas que agem dessa forma, sim, porque eu também já agi assim, até o momento
de você entender a importância de um método. O método, ele é libertador, porque ele vai nos direcionando, ele vai nos ensinando, olha, faz assim. Aí, se você perceber que você está indo para lá, ó, vira para cá. Isso, aí você vira. Aí, ó, então tô indo, vou dar mais 2 passinhos para frente. Olha, se você perceber que você não está decidindo direito, tá? Usa isso aqui. Então, aí você usa, aí você vai continuando. E assim vai. O método, ele nos liberta e ele nos facilita a dar menos cabeçadas do que se a gente não tivesse usado. E eu falo isso, assim, muito tranquilamente com vocês, professora, porque nós usamos métodos. Nós usamos métodos em sala de aula. Nós usamos métodos para ensinar. Nós usamos método para passar o nosso conhecimento nas matérias para os nossos alunos. Nós usamos método. Então, o método, ele nos liberta, ele nos promove chegar mais rápido aonde nós queremos chegar. E esse processo é muito importante que você sempre faça com pessoas que já passaram por isso, por pessoas que já estão nesse trajeto e que possam cada vez mais te auxiliar. Então, por isso que é extremamente importante que você deixe anotado aí, professora, deixe anotado, dia 13/10, às 19h30, eu te convido a participar comigo do nosso workshop Professora 25 Segundos, é tudo que você precisa. Deixa anotado, porque aqui eu vou te entregar coisas muito legais, importantes, e vou te dar um presente em comemoração do seu dia, do nosso dia, Dia dos Professores, esse mês de outubro, onde nós comemoramos o nosso dia, o Dia do Professor, que deve ser cada vez mais enaltecido, lembrado e realmente comemorado, porque atrás de todos os profissionais existentes, sempre houve um professor apoiando e incentivando. Então tá na hora, professora, de você se dar essa oportunidade também e essa chance de deixar de ser uma fortaleza em defesa e ser realmente forte emocionalmente. A arte de ser forte emocionalmente para poder enfrentar e resolver as situações desafiadoras que a nossa profissão enfrenta. Tá bom? Então, peço um favor aqui para você, nossas redes sociais, segue aqui nas nossas redes sociais, dá um like aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que esse recado, essa mensagem chegue para as professoras, para os amigos de professoras e para todo mundo que já teve o contato com o professor uma vez na vida. Faz isso, porque na realidade, professora, você sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa.